Fala aí pessoal, bom, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês esse canivete aqui. Então esse aqui é o Spyderco Endura 4, no caso ele é um dos modelos mais clássicos da marca e por muito tempo ele foi meu canivete favorito para EDC. É um canivete que eu gosto tanto na verdade que eu tenho 3 modelos dele aqui, que na verdade eram 2 modelos que viraram 3, como assim? Na época eu comprei 2 modelos iguais, então aqui a gente tem o Spyderco Endura 4 com desbaste full flat, e eu comprei 2 modelos do Spyderco Endura 4 com o sistema de abertura Wave, que vai ter um desbaste Saber Ground. Então eu troquei a tala desse full flat aqui, que vinha com as talas Omi Green, que são essas talas aqui bem interessantes, que inclusive são talas que cada uma dessas talas aqui fica um pouco diferente pela forma como elas são feitas. A Spyderco manda uma cartinha e tudo comentando um pouco sobre isso. Mas eu troquei a tala desse aqui com esse aqui, então eu fiquei com 2 Spyderco Endura 4 com talas diferentes e esse aqui com a tala que vinha no modelo com abertura Wave. Uma coisa bem interessante do Endura é que ele realmente é um dos modelos mais clássicos, ele é um dos carros-chefes da Spyderco. Então a gente tem uma série de variações dele, tanto de material, como formato de lâmina, como aços, por exemplo. Em questão de formato de lâmina, a gente tem basicamente a versão full flat, tem a versão com abertura Wave, agora a gente tem uma versão também que tem o estilo de lâmina Warnicliffe. Também tem a versão Saber Ground com a lâmina Leaf, né, com a lâmina Drop Point aqui normal da Spyderco. E a gente também tem uma série de outras variações aí, por exemplo, de aço. O aço padrão dos meus 3 aqui no caso é o aço VG10, mas a gente tem uma série de outros aços. Então, por exemplo, eu já vi Endura com S30V, com 20CV, com K390. Um Endura que eu gostaria bastante de ter, um Endura com a tala verde escura, que tem o aço ZDP 189, que é um aço que eu queria experimentar como é. É um aço que tem uma dureza bem maior. E nesse aqui, ele é basicamente uma das versões mais baratas, né? A versão de entrada com aço VG10. O aço VG10, pessoal, ele é um aço japonês, podem ver ali, Sec City, Japão, vê ele na marcação na lâmina e tudo mais. E ele não tem nada muito de especial, né? Então ele é um aço que ele pega um fio bem fininho, então se pegarem aqui, por exemplo, também, ele pega um bom polimento, esses meus eu afiei com o KME, então vocês podem ver, ele está com o fio espelhado ali. E ele não tem uma retenção de fio muito grande aí, mas tem uma retenção de fio ok. E eu gosto muito da forma como ele interage, por exemplo, com o strop, pelo menos no meu uso. É um aço que tem uma resistência à corrosão boa também, é um aço bem facinho de afiar. E no geral eu curto ele para descer, embora a gente já tenha aços mais, digamos assim, avançados. Por exemplo, aí um Magna Cut, como eu tenho no Rogue Deca, um K390, enfim. Mas a versão base dele aqui é a versão em VG10. Mas a gente tem, então, essa série de variações e também as variações do material de cabo. Então, eu já vi, por exemplo, Endura com tala em madeira, tem Endura com as talas em alumínio, tem o Endura com a tala em titânio, com a lâmina em aço damasco. É claro que tudo isso aí vai mudando o preço, também não é tão fácil de achar, mas a versão padrão aí é a com tala em FRN. Eu gosto muito do FRN, é um material que vocês podem ver aqui pelos clipes. O quanto eu já usei esses canivetes, não tem como falar que eu não portei muito, pelo menos eles. E o cabo continua excelente, parece como novo aqui o cabo desses Endura, porque o FRN não é um material que marca tanto. Se eu pegar, por exemplo, o G10 aqui, eu tenho um PM2. O G10 eu acho que ele marca bem mais que o próprio FRN durante o uso. Então, quando você pega um canivete com G10, você vê que ele foi usado principalmente por causa dessa textura mais fina aqui que vai marcando. Com o FRN, também eu acho muito bacana a forma como a Spyderco faz aqui a textura, né? Então, a gente tem uma textura multidirecional que eles chamam. Então, dessa parte aqui para baixo, ele vai ter uma resistência maior quando você for puxar, por exemplo, para puxar ele do bolso. E dessa parte aqui ele vai ter uma resistência maior quando você for empurrar nesse sentido. Então, ele é um canivete que ele dá um grip muito bom. Eu gosto bastante também da questão do jimping da Spyderco. Então, essa rampinha aqui nos canivetes sempre fica um negócio muito bom. E a forma como eles fazem trava muito bem o dedo. Tem aqui um pouquinho também no dorso. E eu acho que é um canivete que ele pega aqui ele dá uma pega muito boa, uma pega muito segura. Eu gosto bastante também essa questão de aqui ser arredondado e tudo mais. Então eu gosto bastante do FRN. Eles também fazem um detalhe que eu acho muito bacana, que é embaixo do clipe aqui, vocês podem ver, eles têm aqui o logo da Spyderco. E para que serve esse logo aqui que é mais liso? É onde o clipe apoia. Então o clipe apoiando aqui, quando para entrar e tirar do bolso, ele fica bem mais suave e ele também não vai aí destruindo o bolso. Então, por exemplo, quando você tem em cima do G10, isso aqui vai gastando ali a quina do bolso das suas calças, enfim. E eu acho que essa aqui é uma solução muito boa que a Spyderco faz. O clipe ele também tem a posição para as 4 posições, né? Então, para canhoto, para destro, tanto com a ponta para baixo como a ponta para cima. Sendo que com o modelo Wave, você claro que vai querer usar sempre com a ponta para baixo, porque o que é esse sistema de abertura Wave? Esse gancho aqui, pessoal, ele é pensado para quando o canivete está no seu bolso, quando você tira ele do bolso, ele encaixa aqui na quininha da sua calça
e ele sai aberto, né? Então, no caso, esse aqui é o melhor sistema Wave que eu já vi em qualquer canivete, porque esse gancho é realmente muito grande. Tem gente que não acha o Enduro a coisa mais linda do mundo, mas esse sistema Wave ele funciona realmente muito bem. Justamente por ter um gancho tão grande, e o negócio engraçado também é que dá para usar para abrir garrafa, né? Então eu já abri bastante garrafa com meus Endura, e é bem interessante a forma como a trava, então esse backlock, interage com esse sistema Wave. O que é a trava backlock, pessoal? Na verdade isso aqui é uma invenção da Spyderco. Assim como, por exemplo, o buraco na lâmina, esse buraco redondo aqui para facilitar a abertura, como o próprio clipe de bolso, isso é uma coisa bem interessante. Essa trava aqui também foi uma invenção da Spyderco. Então, com canivetes backlock, no geral a gente tinha aqui o botão, né? Então essa parte onde você aperta essa trava aqui no fundo, na parte de trás do canivete. A Spyderco criou esse aqui que é o mid backlock, né? Então você consegue apertar ele aqui, enquanto antigamente era difícil você vir aqui no fundo e apertar. Esse aqui com uma mão só você vem aqui e consegue fechar o canivete numa boa. Como eu faço para fechar meus enduras, pessoal? Ele tem nessa parte aqui da lâmina uma sobrinha, né? Então você consegue apertar aqui a trava e jogar a lâmina para cair aqui, ó. Então a lâmina caindo no seu dedo, sem te cortar, é claro. Eu pelo menos faço assim. Então ele está aqui, eu venho, jogo para cá, viro ele e com o dedo indicador eu fecho assim. Eu acho que é o jeito mais fácil de fechar o Endura. E é bem tranquilo de usar, se acostuma, é uma boa. Mas justamente por ter a trava backlock, ele não vai ter, por exemplo, aí uma ação tão suave quanto um PM2, que fica realmente aqui com a lâmina bem solta. Nos meus três, depois de todo esse tempo de uso, com o sistema Wave e tudo mais, ele não tem jogo, então segue sem jogo nenhum. Jogo lateral, é claro que é questão de se apertar o pivô, mas não tem nem jogo para cima nem para baixo. Os modelos dos Endura, no caso, eles têm uma versão menor, né? Que sempre teve aí, que era basicamente um parzinho, que é o Endura 4, com o Delica 4. No caso, o 4, pessoal, é porque é a quarta interação, né? Então, é o quarto... A gente teve o Spyderco Endura 2, 3 e agora é o 4. Ele tinha uma versão, tem uma versão que é o Spyderco Delica, que ele é bem menor, então a gente sempre tinha esse par do Endura maior, Delica menor, e agora eles criaram também uma outra versão, que é o Endela, então é uma mistura, é um meio termo entre o Endura e o Delica. Eu gostaria bastante de ter um Endela, então por exemplo aqui o Endela ele tem basicamente o tamanho de lâmina do PM2 com a cara do Endura, né? Então é um modelo que eu também acho bem bacana. E um dos motivos pelos quais esse canivete deixou aí de ser, digamos assim, meu favorito para descer é porque eu também mudei um pouco a minha preferência de tamanho, né? Então esse canivete aqui é um canivete bem grande, e os canivetes que eu tenho gostado mais de utilizar ultimamente são canivetes um pouco menores, como por exemplo aqui o Rogue Deca, o Spyderco Sage 5 e o CVV Altos, mas ainda assim é um canivete bem bacana. A questão também é que ele não tem um clip de carry, agora eu estou gostando de utilizar mais canivetes com clip de carry do que antigamente. Esse clipe dele, pessoal, vocês podem ver aqui, sobra bastante parafuso, então acaba chamando um pouco mais de atenção quando ele está no bolso. Porém, ele também facilita aí você puxar, principalmente um canivete com sistema de abertura Wave, que vai ficar no seu bolso. É bem mais tranquilo você vir e puxar um canivete que fica com uma parte aqui para fora, inclusive o parafuso mesmo aqui ajuda bastante você a puxar, do que, por exemplo, um canivete aí com o clipe de carry. É claro que existem aí clipes de carry à venda tanto para Endura, para Delica, praticamente para todos os Spydercos, que no caso não são feitos pela marca, mas são aftermarket, né, que eles chamam, então peças feitas por outras marcas, que são compatíveis aí com o Endura. Então é um canivete que ele não fica aí realmente tão discreto no bolso. Aqui, por exemplo, mostrando para vocês, inclusive já falar, pessoal, para quem quiser comprar o Endura 4, pelo menos atualmente na versão Wave, a versão Full Flat eu acho que eles ainda não têm, mas a versão Wave a gente encontra na loja Facas HQ, que é parceira aqui do canal. Então eu vou deixar o link na descrição para vocês, e lá com o cupom de desconto EDC Brasil vocês têm 5% de desconto. Então vocês podem ver que ele não fica realmente o canivete mais discreto do bolso, mas para quem não se importa com isso, ele realmente facilita bastante você puxar o canivete ali. É um canivete, pessoal, então deixa eu colocar as caixas aqui de lado. Vocês podem ver aqui, eu tenho a relação dos modelos, né? Então tem o Endura Zombie Green, que era o Full Flat, e o Endura com a abertura Emerson. Caixinha normal da Spyderco. E em questão de tamanho, pessoal, ele é um canivete realmente um pouquinho maior. Então vocês podem ver, ele vai ter aqui de tamanho total um pouco mais aí que 22 centímetros, sendo que de tamanho de lâmina ele vai ter aí basicamente 9,5 centímetros. Então ele não ultrapassa aí o tamanho de 10 centímetros, que às vezes dá problema em alguns estados. Então pela legislação aí em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Mas aqui a gente pode ver os dois têm o mesmo tamanho, então tanto o com a abertura Wave que com a abertura Full Flat. Vocês podem ver aqui. E eles também têm, inclusive, aí a mesma curvatura aqui da lâmina. Vocês podem ver realmente exatamente igual o fio.
No caso aqui, por exemplo, esse Enduro aqui meu tá com fio original de fábrica, vocês podem ver. Ele conta aqui com o fio que a Spyderco manda. E esse aqui é um que eu já afiei pelo menos umas 5, 6 vezes, acho que eu já afiei esse canivete. Então ele tá com fio aí com o KME, um fio que ficou um pouquinho mais baixo, até porque eu gastei um pouco do metal já. E eu acho que eu deitei um pouquinho o ângulo dele, pouca coisa, mas acho que eu deitei. Então vocês podem ver aqui. E aqui a gente tem dois canivetes que estão literalmente com o mesmo fio, porque a última vez que eu afiei no KME, eu afiei esse aqui, tirei esse aqui da prensa do KME e coloquei esse aqui. Mas vocês podem ver que no full flat, a área do fio útil, né? Então essa área do fio aqui, ela é um pouco menor aí que essa aqui, justamente porque esse aqui é um canivete com um dorso, então com a parte de atrás do fio bem mais espessa. Por quê? Com o full flat, essa caída vem aqui de cima até embaixo, então ele fica um canivete que fatia muito bem, enquanto com o Endura Wave, essa caída aqui começa daqui, então ele fica com uma geometria muito pior em questão de fatiar, né? Então é claro que pegando o papel aqui, vocês podem ver, não faz diferença no papel, não fica tão notável aí no papel, mas dependendo do que você está cortando, se é uma caixa de papelão, se é qualquer outra coisa que vai ter uma resistência maior no fio, você repara o quanto esse canivete aqui corta muito melhor. Eu lembro, tem um vídeo bem antigo de um cara que ele mostrava, quando ele ia cortar uma maçã com esse full flat, ele cortava a maçã tranquilamente. Quando ele ia cortar uma maçã com esse Endura, esse aqui ele partia a maçã, né? Então a maçã, digamos, ela quebrava aí justamente porque esse ângulo aqui é um ângulo muito maior. Em compensação, pessoal, esse Enduro aqui ele tem uma ponta muito mais resistente do que a ponta desse aqui. Então vocês podem ver, ele tem aqui um distal taper que vai afinando, e esse aqui a lâmina só começa a afinar aqui quando tem o desbaste. Então começa a afinar ali, só ali. Então a lâmina do Endura 4 Wave é uma das lâminas com a ponta mais robusta que eu já vi. É muito, muito robusto mesmo, em comparação com a lâmina do Endura Full Flat, que é bem mais delicada e corta muito melhor. Vocês podem ver a diferença que dá aqui de espessura de uma para outra. No caso aqui, eu escolho o Endura Wave, às vezes, pela questão da abertura Wave, mas em questão de habilidade de corte, eu acho esse Endura aqui um Endura muito melhor, muito superior. Embora a gente tenha essa diferença aqui da ponta. Também tem uma diferença de peso entre os dois modelos, então esse aqui pesa 102 gramas, enquanto esse aqui pesa 96 gramas. Então essa diferença da questão da espessura do ângulo aqui do material do aço dá uma diferença de 6 gramas de um modelo para o outro. O Endura, pessoal, ele é um canivete que ele tem aqui a construção por liners, e eu inclusive vou desmontar ele aqui no final do vídeo, principalmente para dar uma dica para vocês sobre como remontar, né? Então um canivete que, por ter uma molinha ali, ele tem uma mola que eu vou mostrar um pouco melhor para vocês. Às vezes ele dá bastante trabalho de montar se você não souber uma dica, mas eu vou passar uma dica para vocês que vai deixar bem fácil aí de montar e desmontar o Endura. Eu não fiz a clássica comparação de tamanho, então deixa eu comparar aqui ele com o Ontario Hat 1 e o Ontario Hat 2. Então aqui está o Ontario Hat 1 e aqui está o Ontario Hat 2. Podem ver que o Ontario Hat 1 é um canivete muito grande já, mas o Endura acaba sendo aí até maior que o Ontario Hat 1, tanto na questão do cabo, então ele tem um cabo um pouquinho mais longo, acredito eu. Então ele tem um cabo um pouquinho mais longo, quanto na questão da lâmina. Então a gente tem bem mais área de fio útil no Endura do que no Ontario Hat. É um canivete que realmente ele é bem grande, e para ser um canivete desse tamanho, pesando só 96 gramas, com a questão dos liners integrais, então do liner vindo até o fim do cabo aqui, é algo que eu acho muito bacana. A gente também tem uma outra versão que tem o mesmo cabo, digamos assim o mesmo formato de cabo do Endura, sem os liners, que é a versão Salt, que é a linha da Spyderco, feita para utilizar em água salgada, enfim, uma linha voltada para a questão da corrosão, que tem ele disponível tanto com aço H1 como com aço LC200N. Para falar a verdade, se eu não me engano, acho que agora a gente só tem ele disponível no aço LC200N, que na minha opinião é uma opção muito mais interessante que o aço H1, e ele não tem liner, né? Então ele tem um cabo verde, não gosto tanto da questão do cabo verde, mas é um cabo verde sem liner, e todo o hardware, né? Então todos os parafusos dele e tudo mais, acho que são de titânio, o clipe, se eu não me engano, também é de titânio, e a lâmina no aço LC200N, que é uma lâmina que tem uma resistência à oxidação realmente absurda, é um aço que é um canivete feito e pensado aí para ser utilizado, por exemplo, em ambientes com água salgada e com outros agentes muito corrosivos. Uma coisa chata do Endura, pessoal, é que ele tem muita falsificação. Então eu já fiz até um vídeo aqui no canal com esse Endura e um Endura Wave falso, falando um pouco para vocês sobre como evitar a questão das falsificações, mas é um canivete muito fácil de alguém tentar passar a perna em você tentando te vender um falso como original. Então fiquem meio espertos quanto a isso. A questão das marcações aqui, vocês podem ver aqui, tem ali o Spyderco VG10, tem aqui a aranha, que é a logo da Spyderco, e também tem aqui a marcação
da cidade aí, a Sex City, no Japão. O clipe dele também está bem marcado ali, mas então vamos partir agora para a questão de desmontar o canivete. Então eu vou desmontar aqui, no caso, a versão Wave azul, que acho que é o que eu uso mais, então é bom fazer uma manutenção dele. Então aqui eu vou desmontar esse aqui. Eu vou começar, pessoal, soltando os parafusos. Então ele tem os parafusos Torx aqui. Então eu vou usar aqui o kit de bits da Wiha, que eu recomendo muito para vocês. Então para quem está procurando o sistema de bits Torx, eu recomendo muito esse aqui da Wiha. Tem até o review também aí no canal. Eu já deixei separado aqui, pessoal. Eu sei que o do pivô é o T9. Então aqui o do pivô é o T9. E o tanto do corpo como o do clipe ali é o T6. Então para o vídeo não ficar muito longo, eu vou aqui soltar os parafusos. Um detalhe que eu acho interessante mostrar para vocês, pessoal. No parafuso aqui do pivô, a gente tem... Então vocês podem ver, a gente tem uma arruelinha ali de metal, que tem às vezes de pessoal que perde. No caso, isso aqui tá bem sujo ali por dentro, mas tem uma arruelazinha ali de metal. Então deixa eu tentar tirar ela aqui para mostrar para vocês. Aqui a gente tem essa arruela, às vezes o pessoal solta e não sabe de onde é. É aqui do pivô. Então eu vou voltar aqui e tirar os outros parafusos. Bom, então aqui eu já tirei para vocês o clipe. Eu recomendo sempre que vocês deixem de forma organizada o que vocês desmontaram no canivete, justamente para não perder peças e para tudo voltar onde estava, né? Aqui eu já tirei o clipe, tirei os parafusos. Vamos aqui tirar aqui a tala dele. Então, tirando aqui a tala, vocês podem ver, aqui ele tem essa parte com o FRN. No caso ele está molhado aqui, pessoal, porque eu lavei ele um pouco antes de começar o vídeo. Então ficou aqui um pouquinho molhado por dentro. Vocês podem ver aqui. Ou, se eu não me engano, isso aqui na verdade acho que era óleo, de uma vez que eu desmontei ele lá atrás e deixei ele com óleo, tinha até esquecido disso. E aqui a gente tem a estrutura do liner. Então aqui vocês podem ver os alívios de peso. E tirando aqui o liner, então é um pouquinho mais apertado, mas tirando o liner, só para cá. Vocês podem ver aqui que a questão dos pinos, eles têm todos aqui um espaço com esse D, né? Então a gente tem aqui, que são pinos que não giram em falso. E tirando aqui, a gente pode ver como é que funciona a questão da trava. Provavelmente a travinha, a mola dele vai voar aqui quando eu fizer isso. Então, tirando aqui, vocês podem ver qual que é o grande problema do Endura. A mola já saiu aqui, então vamos tirar aqui a tala. E é muito difícil você tentar montar ele aqui com a mola sem ela fazer isso que ela acabou de fazer. Então essa aqui é a mola dele. E aqui está a trava. Como é que funciona essa trava, pessoal? A mola que eu tirei ali, ó, quando o canivete vem aqui e abre, ele vem, abre e trava ali, ó. A mola levanta e ele trava. Esse aqui é o sistema de funcionamento do backlock. Vocês podem ver que ele está bem sujo, mas ele tem aqui a parte dos washers, né? Então, ele vem aqui com a lâmina com 2 washers de cada lado. A gente tem desse lado aqui um washer e desse lado aqui o outro. Eu vou limpar aqui o canivete. Bom, então aqui eu dei uma limpada por cima dele, ele não foi a coisa mais caprichada do mundo, mas qual que é o segredo para montar e desmontar o Endura de um jeito fácil? É tirar aqui a questão da barra da trava. Então a gente tira essa barra da trava e a gente só vai colocar ela no final do processo. Eu vou fazer, aqui eu vou colocar os washers de volta, mas eu vou dar um pingo aqui de nano oil. No caso aqui a gente tem 2 modelos de nano oil, né? No caso esse aqui é o de peso 10, esse aqui é o de peso 85. O de peso 85, pessoal, está meio apagado ali, mas o de peso 85 é ideal para canivetes com rolamento e o de peso 10 aqui ele é ideal para canivetes com washers, né? Então os dois você encontra lá na loja Facas HQ. E um dia eu gravo um pouco, um vídeo só falando sobre a questão do nano oil, a graxa da nano oil também, e comparando eles, por exemplo, com o óleo mineral. Então eu vou dar um pinguinho só aqui, ó, pinguinho pequeno. Vou colocar um washer de volta. Vou colocar a lâmina. Então, colocar aqui a lâmina de volta. Não, eu vou dar mais um pinguinho entre o washer e a lâmina para ficar algo bem lubrificado. Colocar aqui a lâmina. Entre a lâmina e o washer de cima também vou dar um pinguinho pequeno. E aqui eu vou colocar o washer de cima. Então, com o washer de cima ali, agora é só montar o canivete de volta, né? Então, vou dar mais um pingo aqui e colocar o liner. Quando eu coloco o liner, às vezes é um pouquinho mais difícil de encaixar ele com todos os pinos. É bom tirar esse pino aqui da trava também, que a gente vai precisar que ele saia. Então aqui a ideia é, com a lâmina livre aqui, toma cuidado para você não se cortar, mas você coloca aqui o liner.
Encaixando o liner, encaixo a tala e eu vou apertar aqui os parafusos. Então eu vou colocar esses parafusos de volta. Bom, então aqui a gente está com o canivete montado sem a trava ali, então a lâmina vem para cá. E o que a gente quer fazer? O ideal é você apertar um pouquinho mais para a lâmina realmente não ficar correndo e você não ter o risco de se cortar. A gente quer pegar aqui a mola, então a mola é com essa parte aqui mais longa para dentro. Coloca ela ali no buraco. E essa pecinha aqui a gente quer colocar ela só um pouco no cabo. Então aqui, ó, só um pouquinho a gente quer colocar ela no cabo. Tá vendo? Não é para ela passar para lá, para ficar só aqui na ponta mesmo. E com a trava a gente quer encaixar a trava aqui na lâmina. Eu acho mais fácil sempre, pessoal, apoiar ele aqui na mesa. Então apoiando aqui na mesa, empurrar aqui a trava, vocês podem ver, empurrar a trava e colocar para dentro. Então quando você faz isso aqui já entrou, a mola já está comprimida, está tudo certo. Vocês podem ver que o canivete já tá abrindo e fechando normal. Então é só vir ali e realmente... Deixa eu dar só mais um apoio aqui. Entrou? Só vir apertar ali também. Então vou apertar ali também. Bom, então aqui eu já montei o canivete de volta. E assim já tá bom. Nos parafusos do corpo eu não gosto de colocar a trava-rosca. Mas no parafuso do pivô eu gosto de colocar a trava-rosca, para que ele fique sempre ali na mesma posição. Então vou tirar aqui esse bit T6. Pegar o bit T9. Vamos soltar aqui o parafuso do pivô um pouco. Então, soltando aqui o parafuso do pivô, se a gente afrouxar ele aqui um pouco, o que eu vou fazer? Eu vou colocar nesse parafuso aqui um pouco de trava-rosca. Então, nesse trava-rosca azul, porque eu prefiro utilizar. Então, nesse parafuso aqui, eu vou colocar um pouco do trava-rosca azul. Tem que ser o de torque médio, pessoal. Nos parafusos do corpo, eu não gosto de colocar muito, no caso do modelo Endura, porque são parafusos T6. Parafusos T6 são um pouco mais delicados, embora esses parafusos sejam de ótima qualidade, que eu já montei e desmontei esse canivete muitas vezes. Mas eu gosto de vir aqui e colocar um pouco de... Colocar ali um pouco de trava-rosca azul, no caso. Colocar aqui uma gotinha do trava-rosca, deixar ele ali. E já vim aqui realmente dar um aperto inicial. Então essa gotinha de trava-rosca que eu coloquei ali, ele vai secar com o canivete, né? Então, se eu conseguir acertar aqui, ó. Ele vai ali secar com o canivete, quando vai secar daqui a pouco. E ele garante que o pivô vai ficar ali travado realmente na mesma posição, né? Então, para vir aqui fazer um ajuste um pouquinho mais fino, vamos apertar um pouco. Já limpar aqui o excesso de trava-rosca. Acabou escorrendo um pouco ali. E ver como tá. Aqui a abertura ele tá bem duro, então ele tá sem jogo nenhum, mas ele tá com uma abertura muito dura, então vocês podem ver. E o ideal é a gente vir aqui e trabalhar um pouco com a questão do quanto ele tá apertado ou não. Então, ali. Aqui eu já soltei um pouco a mais do que deveria, então ele tá com um pouquinho de jogo. Então vamos fechar aqui um pouquinho mais. E assim eu imagino que ele já tá até um pouco duro, mas já tá sem jogo nenhum. Vou abrir e fechar ele um pouco aqui para a questão do nano oil. Inclusive, acho que eu acabei colocando um pouco nano oil. Acho que eu vou colocar um pouquinho mais. Aqui por cima mesmo. Então, vamos colocar aqui um pouco mais de nano oil. E eu acho que ele ainda está um pouquinho duro aí. Então, acho que ainda dá para soltar um pouco o pivô sem ganhar jogo. Então, vamos soltar aqui. Eu gosto bastante de usar aqui o Lalatu com o kit de bits da Oiha, porque permite fazer ajustes bem precisos. E agora realmente ele já está aí bem mais suave, como eu gosto de deixar. Também está sem jogo lateral algum, está sem jogo nenhum, então está feita aí a montagem e desmontagem de um jeito fácil do Endura. Para o vídeo de hoje era isso e até a próxima. Falou, pessoal!